também no interior. Não é? Porque a parada, ao mesmo tempo, ela, dependendo como você faz e organiza, o arco-íris tem feito várias há muito tempo, ela pode se tornar um instrumento não só político de visibilidade, mas de educação. Né? Porque você associa a organização do evento, uma série de outros eventos de que você vai discutir os direitos das populações que estão sendo discriminadas, estão sendo agredidas simplesmente pelo fato de existirem. Não é? A parada obriga o professor e a professora que não quer discutir o assunto a discutir, porque os alunos levam para a sala de aula. Vem cá, 4 milhões foram para as ruas em São Paulo. Não é? Vem cá, a gente não pode fazer de conta que a questão, né, que as diversidades não existam. A Paula dizia agora há pouco, falando dos alunos que trazem as notícias, né? Por exemplo, a aluna pode trazer no dia seguinte, no final de semana, quando a gente vai relatar como é que foi o final de semana com a mãe, diz assim, eu fiquei com a namorada da minha mãe esse final de semana, nós fomos no cinema. E a criança tem 5 anos de idade e está te contando isso. E as outras todas ouviram. Você tem que saber lidar de maneira adequada, não é? Claro. Para que essa criança tenha o direito de falar de sua família, de ter a sua família ser reconhecida como uma família, não é? Muito embora seja diferente, talvez, das outras famílias que estejam ali. E eu penso assim, olha, além do papel político que a parada exerce, porque indiscutivelmente o próprio Brasil sem homofobia foi resultado de uma demanda da sociedade homossexual, dos homossexuais, porque se eles não se visibilizassem, se eles não denunciassem a violência que sofreu, o Estado não ia reconhecer. Claro. Né? O Estado acaba sempre indo atrás, né? Tendo que se... Paralelo a isso, paralelo a toda essa questão, a parada exerce um papel educativo, né? Quantas vezes você é capaz de vivenciar uma pessoa do mesmo sexo manifestando afeto em público, né? Assim, hoje mesmo... A própria novela das 8, né, Márcio? Quando aparece o casal, né? Não tem afetividade, né? Dois amigos distantes. Exatamente. E com as mulheres também. Quer dizer. Ainda hoje, uma professora narrava no curso que a escola que ela dava aula criou o escarcéu porque tinham 2 meninas se beijando na frente da escola, né? E aí eu questionei, perguntei a ela, mas vem cá, isso aconteceu outra vez? Porque ela relatou que foi a primeira vez, né? No primeira visualização do beijo, a escola criou um escarcéu danado, né? Precisa reprimir. E aí as meninas não cederam e continuaram a beijar e marcar encontro em frente à escola. Em suma, os professores e os alunos... E aí é claro que a gente não pode negar o perigo que essas meninas estavam correndo, mas elas encararam o processo. Mas o fato é que a escola aprendeu a lidar com a manifestação de afeto dessas 2 meninas. Né? Então a parada tem esse papel também, esse papel educativo, de demonstrar que os homossexuais manifestam afeto. Seu carinho, seu afeto. Eu já ouvi uma declaração e eu quero saber se vocês não ouviram esse mesmo tipo de declaração nesses cursos, enfim, de que esse tipo de ação, MEC, ministérios, enfim, Programa Brasil Sem Homofobia, não estaria incentivando o homossexualismo. Vocês ouviram isso? Os professores ouvem isso? Eu ouço isso. E aí? Bom, isso aqui é bom para nossos dentes, né? Enfim, é porque alguém cria espaços favoráveis à manifestação sexual porque ela acontece ou ela acontece mesmo assim? A homossexualidade existe mesmo que a gente não queira que ela exista. Não é? Então a gente não está fomentando, criando sujeitos novos, homossexuais. Né? Quando eu trabalho em sala de aula como professor contra o racismo, eu não estou transformando meus alunos em negros, estou? Não é? Quando a gente discute o sexismo e a homofobia, a gente está procurando problematizar os nossos padrões de relacionamento para construirmos uma sociedade melhor para todo mundo, em que os meninos não precisam bater uns nos outros, não precisam ser agressivos, não precisam ser necessariamente corajosos para serem homens de verdade. Né? Poderão ser pais mais sensíveis, escolher profissões consideradas femininas, não é? Como é difícil hoje um rapaz hétero chegar para o seu pai e convencer que ele tem mesmo que fazer moda. Não é? Então as pessoas podem, porque elas possam fazer aquilo que elas querem em termos de escolhas profissionais, de serem pessoas que tenham coragem de ser mais afetuosas. Acho que todo mundo tem a ganhar com isso.
Não é? Ninguém está transformando ninguém em lésbica ou em gay, porque nós falamos do direito das pessoas serem quem são. Claro. Eu acho que tem uma outra questão que tu fala do incentivo. O meu trabalho, eu trabalho muito com professores dos anos iniciais, de 1ª a 4ª série. E tem todo esse discurso, né, da criança ser inocente, assexuada, que a gente estaria incentivando, né? E quando eu vou fazer os cursos, eu sempre tento discutir com o professor que a gente precisa ter argumentos. E buscar documentos que nos legitimem a respeito desses assuntos. Então, nós temos os parâmetros curriculares nacionais, nós temos as leis de diretrizes bases, e eu sempre cito um trabalho da Organização Mundial da Saúde, e especialmente no Brasil, onde muitas crianças têm que deixar a escola na 4ª série para trabalhar, né? Então, se nós não falarmos isso nesses primeiros anos que a criança está no espaço da escola, nós vamos falar quando. Então, esse programa diz a gravidez, né, indesejada, que já é uma coisa que a gente quer discutir, o que é indesejado, né? O risco, a prevenção das doenças se dá de forma muito mais efetiva quando eu faço essa discussão, quando eu começo a discutir banheiro, a fila, o caderno, a roupa, o currículo, livro didático, tipo de família, do que eu vou chegar, né, que o argumento é quando a criança está na 5ª série, né, ela está ficando adolescente, então os hormônios estão aí, então eu preciso falar dessas coisas, porque aí eu tenho o risco, né, de essa criança engravidar. Então, aí eu vou discutir isso. Então, quer dizer, eu vou discutir sempre centrada na genitalidade, você sempre centrada na doença, na gravidez. Então, e na urgência também. E na urgência disso. Então, quer dizer, os nossos argumentos com relação a essas temáticas são que nós precisamos, sim, a escola é um espaço sexualizado e generificado. As crianças, elas não têm nada de inocente, e a sexualidade, assim, eu entendo que a sexualidade é uma construção que a criança, ao longo da sua vida, né, e quando a gente fala ao longo da sua vida, ela está sempre se construindo, até que hoje a gente pode falar da terceira idade, que é uma outra invenção, né? Então eu acho que buscar esses espaços, esses cursos servem para a gente fazer exatamente isso, né? Essas ações dentro da escola, elas começaram há 2 anos, né? Nós temos, só esse ano nós tivemos na parada de São Paulo cerca de 3 milhões de pessoas, e a gente está calculando ter no Rio de Janeiro cerca de 1 milhão, e tem paradas aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tem 2 na capital e tem várias paradas no interior. Em suma, tem várias paradas pelo Brasil afora que reunidas dão mais de 5 milhões de pessoas, e de homens e mulheres adultos, ou seja, a escola não ensinou a eles a serem homossexuais, né? E todos esses homossexuais vieram de relações heterossexuais, né? Ou seja, são filhos de mães e de pais, né? Então, logicamente, como é que eles aprenderam a ser homossexuais? Não foram com os pais deles, né? Porque se a orientação sexual fosse algo determinado por influência de alguém, não existiria homossexuais, né, no mundo, porque todo mundo seria heterossexual, porque papai e mamãe, a princípio, são heterossexuais, né? Agora, trazendo a questão da escola de novo, nós estamos falando de uma escola que, salvo raras e honrosas exceções, pelo Brasil afora tem problemas de currículo, tem problema de livro que não tem acesso, tem problema de falta de pessoal, de salários baixos, e muitas vezes até mesmo de trazer o aluno para si, para o prédio mesmo, que não tem as mínimas condições. Dentro nesse contexto, né, como é que se consegue colocar fora ali do curso, que é na universidade, que é na academia, lá naquela escola esse tema? Deixa eu dizer uma coisa antes disso, que tem a ver com isso também. Porque, às vezes, outra a gente diz, não, para que ficar combatendo racismo, sexismo ou outros ismos, se nós temos prioridades mais importantes, como construção de escolas? Bom, nós vamos construir escolas, mas para quem? Para todo mundo. Falta banheiro nas nossas escolas. Sim, adiantará pouco se tivermos banheiros das travestis não puderem ir aos banheiros, não é? E se o banheiro também for mais um espaço de discriminação, não é? Então, tudo isso é importante. Sem renunciar à construção de escolas, sabendo que é para todo mundo e assim por diante, eu preciso trabalhar as questões da promoção da diversidade para que essa escola seja, de fato, uma escola para todos, um ambiente efetivamente seguro e educativo para todos, não é? Agora, você perguntava mais especificamente...
como é que se faz para levar realmente essa discussão lá? Mas tem chegado. Lá na ponta. Tem chegado? Bom, primeiro, como o Márcio já colocava, a escola não está começando a discutir isso agora, ela já vem discutindo. Você tem milhares de casos isolados que há anos vem discutindo nas suas escolas, os professores sem apoio nenhum, ou da estrutura do município, ou da própria escola, enfim, vem conseguindo trabalhar com seus alunos, ou com um grupo de professores e grupo de alunos essas questões, já há muitos anos, né? Nós temos, inclusive, tentado potencializar essas experiências que já aconteciam separadamente, sem apoio de ninguém, aliás, com quase todo mundo contra. Agora,